Fala aí, galera, tudo certo? Então, hoje a gente vai falar sobre listas. O que são listas? Bom, basicamente uma lista, ela vai ser uma coleção de um tipo de variável. Você pode estar se perguntando, o que que é isso? O que que isso quer dizer? Tranquilo, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente cria uma lista, como que a gente adiciona itens a essa lista, tá bom? É um conceito muito importante. Não tem como você desenvolver aplicações dentro da Salesforce sem, de alguma forma, usar uma lista. Então, vamos aprender esse conceito, beleza? Bom, então já botando a mão na massa, vamos abrir o nosso console aqui, bonitinho, maximizar ele aqui e beleza. Vamos abrir a nossa janelinha anônima. Apagar isso aqui, beleza. Então, primeiro, recapitulando, né? O que que a gente veio fazendo? Lá no início a gente falou sobre as variáveis primitivas, né? Que são as strings, são as integers, booleanos, né? Enfim, e tem muito mais do que essas, tá, pessoal? Eu só abordei essas, eu só abordei essas para facilitar o entendimento, né? Como criar uma variável, como acrescentar um valor a uma variável, né? Mas agora a gente vai trabalhar com listas. E no primeiro momento, a gente vai criar listas de variáveis primitivas, beleza? E como é que a gente cria, então, uma lista? Como é que a gente escreve isso em código? Vamos lá. Primeira coisa, para a gente usar uma lista, tem que dar a API de lista, que no caso é list. A gente vai abrir e fechar o sinal de menos de mais, tá? E dentro do sinal de menos de mais, a gente vai colocar o tipo de variável que será aceito dentro dessa lista. A gente só poderá colocar esse tipo de variável dentro dessa lista, tá? Então, para facilitar, vamos começar devagar. Eu vou criar uma lista de string, tá? Vou dar um nome para essa string, strings, né? Vou botar no plural. E agora eu vou instanciar essa lista. Então, listas podem ser instanciadas, beleza? Então aqui não foge muito do que a gente já viu, né? O tipo da variável, né? Querendo ou não, uma lista é um tipo de variável, podemos pensar dessa forma, só que é uma variável que contém outras variáveis dentro dela, tá? Então, list, aí dentro dos sinais aqui, o tipo de variável, a gente vai colocar dentro dessa lista. O nome, né? Como qualquer outra variável, a gente tem que dar um nome para as nossas estruturas. E aqui a gente só vai instanciar, beleza? Fechou, pessoal. Então, declaramos aqui a nossa lista, instanciamos ela. Agora, como é que a gente acrescenta? Ou melhor, vamos primeiro, vamos dar um system debug nessa lista, só para ver como é que ela aparece. Bom, vamos lá ver. Debug only. Basicamente o que a gente imaginava, nada, né? Só dois parênteses ali e nada dentro. Então, beleza, a gente tem que acrescentar alguma coisa ali, né? Para ficar legal. Então, como é que a gente adiciona itens nessa lista?
Bom, a gente começa com o nome da nossa lista, no caso strings, ponto, e aqui a gente vai chamar o método add. Aí você pode estar se perguntando: "O que que é um método?". Não se preocupe, em algum momento a gente vai falar detalhadamente o que é um método. Nesse momento aqui, só entende que para adicionar itens numa lista, você tem que, chamar o método add, beleza? Então o nome da lista, ponto add. Aqui a gente vai abrir parênteses. E aqui dentro a gente vai passar uma string, né? Porque é uma lista de string, logo ela só aceita strings. Então, vamos lá, vou botar aqui uma string, né? Qualquer teste, pode ser. E logo em seguida eu vou dar outro x de debug, só para a gente ver a diferença. Execute, debug only, e ó, beleza, aqui ó, a gente, né, debugou ela ali vazia, depois a gente acrescentou uma string e debugou de novo. Então, é o que a gente esperava, né, uma string dentro da nossa lista. Vamos adicionar mais uma, para ver o que que acontece. Strings.add, eu vou botar teste2 e fazer mais um system debug. Vamos lá, acrescen acrescentou mais uma string. Então os itens dentro da string, elas vão aparecer assim, ó, separadas por vírgula. Nesse caso tem duas strings nessa lista de strings, tá bom? Beleza. Uma outra maneira que a gente poderia ter feito para acrescentar uma string seria a seguinte: ao invés de a gente passar o valor literal, né, de uma string, a gente pode primeiro declarar uma string, né, o nome da nossa string, e passar um valor, beleza? E aí sim a gente só passar o nome da string no método add, que a gente viu ainda há pouco. Então a gente chama a nossa lista, ponto, add, e aqui a gente só passa essa variável que a gente acabou de declarar, como string, né? Uma lista de string só aceita string, tá? Ponto e vírgula no final. Se a gente der um system debug, não vai mudar nada. Não mudou nada. Teste. Na verdade, na verdade eu debuguei a variável string e não a lista. Então vamos fazer isso. Tava achando estranho que não tava entre parênteses ali. Beleza, execute. Debug only, agora sim, ó. Entre parênteses, porque é uma string, beleza, só tem essa string ali dentro. Fechou? Tranquilo, né, pessoal? E aí a gente sabendo dessa estrutura, a gente consegue basicamente criar listas de qualquer coisa. Então, ó, vamos apagar isso tudo. Vamos criar uma lista de integer, tá? Eu vou dar o nome dessa lista de integers. Aqui, galera, acaba sendo uma boa prática a gente nomear essa lista dessa forma aqui. Por quê? Sempre quando a gente dá um nome para alguma variável, é bom fazer sentido com aquela variável. Então, se é uma lista de integer, por que o nome da lista não ser integers, né, no plural? Já que essa lista contém vários integers. Não, assim, não é uma regra lembrando, né, você pode dar qualquer nome aqui se quiser, pode dar qualquer nome, mas futuramente quando você, for um desenvolvedor profissional,
Para os outros desenvolvedores, quando eles em algum momento tiverem que, olhar o seu código e talvez você não esteja mais na empresa, ou você não está ali naquele momento, isso facilita muito a leitura do seu código, te deixa o teu código mais bonito. Então, para nome de variável, não tentam ser muito criativo. Se é uma lista de integer, dá o nome de integer. Se é uma lista de string, dá o nome de strings. Se é uma lista de banana, dá o nome de bananas, né. Isso vai facilitar muito a leitura do seu código, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai agora instanciar essa lista. E aqui embaixo a gente vai declarar uma variável do tipo integer, vou passar um valorzinho. Aqui a gente vai chamar a lista e adicionar a variável que a gente acabou de criar. Por que que a gente consegue acrescentar? Porque essa variável é do tipo integer e essa lista também é do tipo integer, então elas são compatíveis. Eu consigo adicionar um integer dentro de uma lista de integer, tá bom? System debug para ver, né, como é que vai aparecer lá nos logs. Debug only, ó, né, bem praticamente a lista de strings que a gente fez antes, só que agora é uma lista de integer. A gente pode aqui, sei lá, acrescentar mais um valor. Pode acrescentar novamente a mesma variável, tá, ele vai simplesmente acrescentar nessa lista. E aqui, se tudo der certo, terão 2 números aqui, isso aí, 10, 10. Fechou, pessoal. Então por hoje é só. Tomara que vocês conseguiram entender bem aí o conceito de lista. É muito importante, a gente vai usar muito daqui para frente, né. A gente vai em algum momento, provavelmente na próxima ou na outra, a gente vai acrescentar objetos nessa lista, ou seja, contas, oportunidades, contatos. A gente vai trabalhar bem o conceito de lista. E claro, para facilitar a absorção, né, desse conteúdo, preparei aqui umas questões para vocês fazerem aí em casa, tá bom? E aí o próximo vídeo teremos o gabarito desse dever de casa aqui, tá bom? Fechou e até a próxima.